E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aqui, né, a mais uma correção de uma atividade, questões sobre o trovadorismo. Mas antes vamos fazer um pequeno resumo, né, do que é o trovadorismo, do que foi o trovadorismo. O trovadorismo ele foi um movimento literário e poético que surgiu na Idade Média no século XII. Esse primeiro movimento literário é o primeiro movimento literário da língua portuguesa. E nesse movimento eram produzidas cantigas, e quem produzia essas cantigas eram chamados de trovadores. Eles produziam poesias para serem cantadas, tá bom? Essas poesias não era para ser declamadas, era para serem cantadas. E dentre essas produções tinham as cantigas. Tinha a cantiga de amor, a cantiga de amigo e as cantigas de escárnio e cantiga de maldizer. A cantiga de amor era uma produção feita por um homem que era apaixonado, que ele era um ser inferior em relação à sua amada. Era um amor impossível de acontecer. E sempre a mulher estava acima dele. E a cantiga de amigo, quem cantava essa cantiga, quem produzia essa cantiga era uma mulher. Que na verdade esse amigo, ele não era um amigo, ele era um namorado. E o amor já era um amor que era possível acontecer. E tinha as cantigas de escárnio. Cantiga de escárnio eram críticas indiretas que eram feitas, né, às pessoas da sociedade, aos padres, à igreja, às freiras. E tudo que eles colocavam lá tinha duplo sentido. Eles não relatavam quem eles estavam criticando. Eles apenas deixavam o duplo sentido para a pessoa que lesse aquela produção, que ouvisse aquela produção, de acordo com as características daquela pessoa, quem estava ouvindo, já sabia de quem estava se referindo, mas ele não dizia de forma clara a quem ele estava se referindo quando ele fazia a crítica. Era uma crítica indireta e tinha sentido duplo. Já as cantigas de maldizer, não. As cantigas de maldizer eram críticas diretas. O nome das pessoas que eram criticadas eram citados dentro da cantiga e eram usados muitos palavrões, tá bom? Então aí está a diferença entre a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Então o trovadorismo basicamente foi isso, foi a mistura de poesia e música. As produções não eram para ser lidas, não era para ser faladas, eram para ser cantadas, tá bom? Agora nós vamos fazer a correção. Na primeira questão ele já coloca aqui, né? A primeira questão ele coloca assim: assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. O trovadorismo, ele não aconteceu no Brasil. O trovadorismo ele foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa, mas ele não aconteceu no Brasil, ele aconteceu primeiramente em Portugal. Aconteceu em Portugal, ele não aconteceu no Brasil. Todas as produções que nós temos que falam do trovadorismo, nenhuma vai se referir a autores brasileiros, só a autores portugueses, tá bom? Por isso, algumas poesias que eu coloquei aqui no texto, no exercício aqui, tem uma linguagem que muitos de vocês acharam estranha, né? Porque o português que foi colocado lá não é o português que nós usamos aqui, mas é o português de Portugal e um português arcaico, um português antigo, tá bom? Que precisa de uma traduçãozinha para você entender na íntegra o que o trovador estava dizendo ali. Na verdade, não é um poeta, é um trovador. Aí ele coloca aqui, né? Assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. Então, qual vai ser a alternativa incorreta aqui? Vamos ver. A primeira alternativa diz assim: durante o trovadorismo, ocorreu a separação entre poesia e música? Isso aconteceu? Não aconteceu. Eu disse no início para vocês aqui que o trovadorismo foi a mistura, foi a união de poesia e música. As poesias que eram produzidas, elas eram cantadas, tá bom? Então, há uma característica importante aqui é a questão da musicalidade. Então, a musicalidade ela foi bastante desenvolvida no trovadorismo, a questão da música. A oralidade foi apresentada, mas não da forma para ser lida, e sim para ser cantada, tá bom? Então, a alternativa aqui, a incorreta, é a letra A. E todas as outras estão certas, nenhuma está errada, todas estão corretas. A letra B, a C, a D, a E estão corretas. Só a letra A que está incorreta, tá bom? A incorreta é a letra A,
porque essa separação aqui não aconteceu, pelo contrário. Foi unir poesia e música, foi a união das duas coisas, tá? Vamos à segunda questão. A segunda questão diz assim: assinale a afirmativa correta em relação ao trovadorismo. Aqui vocês vão marcar a correta. Aqui foi dado um texto, né, um textozinho aqui, que está no português de Portugal, português galego, português arcaico, né, o português que vocês conhecem, mas algumas palavras aqui ele colocou o sentido. Nós temos o texto 2, né, que já foi um texto que foi escrito por um autor brasileiro, que é Manuel Bandeira. Ele fez uma trova aqui, né, uma trova, não naquela época, né, mas na época dele, já no início do século XX, né, ele já produziu aqui fez essa produção, Manuel Bandeira, e aqui ele pede que vocês marquem a alternativa correta em relação ao trovadorismo aqui, né? Nós não vamos ler o texto, senão vai ficar muito maçante aqui. Vamos lá, a alternativa correta. Aí diz aqui, ó, um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas? Não, não era isso. O amor sensual, não era o amor sensual, né? Isso não acontecia. E não era entre nobres e mulheres camponesas, não, era só entre os nobres. Então, essa produção aqui, gente, não foi uma produção popular, foi uma produção que ela era feita nos palácios, entre os nobres. Os trovadores eram pessoas ricas, não eram pessoas pobres, tá bom? Letra B. Desenvolveu-se especialmente no século XV? Não, gente, se desenvolveu no século XII. Foi no século XII, não foi no século XV, tá? C. Devido ao grande prestígio que teve durante a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis? Não, isso não aconteceu. Letra D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente? Sim, valorizou recursos formais, a função era produzir efeito musical e a intenção também era facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente através da música, né? Não lida, mas cantada. Então, aqui a alternativa correta aqui, gente, é a letra D, tá bom? E as outras, elas estão erradas. Se você ler aqui, estão erradas. Só a letra D que vai estar correta. Vamos à questão 3. Sobre a poesia trovadoresca em Portugal, é incorreto afirmar que refletiu o pensamento da época, marcada pelo teocentrismo, o feudalismo e valores altamente moralistas? Sim, o teocentrismo estava presente, né? Porque até foi a época do medievalismo, né? Onde a igreja era o centro de tudo. A igreja é que comandava. A igreja é que mandava. Era tão tal que nessa época aqui, as peças teatrais, elas refletiam, elas eram feitas só para transmitir valores religiosos, tá bom? Então, não é como as peças que nós temos hoje. Então, o teocentrismo, sim, o feudalismo, sim, estava presente, e os valores morais. Então, a letra A, ela está correta, tá bom? A letra A está correta. Letra B, representou um claro apelo popular à arte, que passou a ser representada por setores mais baixos da sociedade? Não, eu disse para vocês lá na questão anterior que esse tipo de produção não eram as pessoas mais humildes que produziam. Quem produzia eram os ricos, eram as pessoas dos palácios, eram os nobres que faziam essa produção. Eram os nobres que produziam essas poesias e tocavam nos palácios, tá bom? Nos palácios, ou então na igreja também, mas era nos palácios que era apresentada as cantigas, essas produções. Então, não teve. Então, aqui, gente, é a letra B, tá bom? A letra B, ela está incorreta, porque ela não representou um claro apelo popular à arte, que passou a ser representada por setores mais baixos da sociedade, pelas pessoas humildes, as pessoas pobres. Não, eram só os ricos, tá? E as outras estão corretas, né? Está a letra C, pode ser dividida em lírica e satírica? Sim. Em boa parte de sua realização teve influência provençal? Sim.
As cantigas de amigo, apesar de escritas por trovadores, expressam o eu lírico feminino? Sim. Cantiga de amigo, quem cantava era o eu lírico feminino, era uma mulher que produzia para o seu amado, para o amado dela que, sei lá, viajou, alguma coisa assim do tipo. Vamos à questão 4, né? Então, a letra incorreta aqui é a letra B. Vamos à questão 4. Na questão 4 é dado um texto aqui, né? Que nós não vamos ler o texto. Aqui abaixo foi dado o vocabulário, algumas palavras que ajudam a entender melhor o texto, né? Porque eu já disse que as produções do trovadorismo eram produções que não é o nosso português, era o português de Portugal e um português provençal, um português arcaico, né? Em pleno século XII, né, gente, que foi nós estamos no século XXI, essas produções foram feitas no século XII. Vamos lá passar, né? A pergunta diz o seguinte: na cantiga de Dom Diniz, predominam as características de uma cantiga de amigo? Não. Primeiro porque o eu lírico aqui, ele não é feminino, não é uma mulher que está cantando para o seu amigo, que é o seu namorado, que é o seu amado, tá bom? Então, para ser cantiga de amigo, o eu lírico tem que ser uma mulher, tem que ser uma mulher que está cantando, tem que ser feminino o eu lírico. Cantiga de maldizer? Não é de maldizer. Tá tendo alguma crítica aí? Não. É cantiga de escárnio? Não é. Tá tendo alguma crítica? Não está tendo nenhuma crítica. Tanto a de maldizer como a de escárnio está tendo crítica. A diferença que vai ser é que a cantiga de maldizer, as críticas são indiretas e a de escárnio são indiretas. Não são críticas aqui, tá? E a letra D é a que está correta, é cantiga de amor, sim, porque o eu lírico é masculino, é um homem que está falando da beleza da sua amada, da exaltação dela, porque o eu lírico, na cantiga de amor, o homem, né, o eu lírico masculino, ele vai falar da sua amada num tom de exaltação, é como se ele fosse o servo dela e ela fosse a sua rainha, a sua dona, e ele vai exaltar a beleza dela, vai exaltar as virtudes dela dentro da poesia. E é isso que ele faz aqui, dentro da trova, né? Dentro da cantiga de amor. Então, é a letra D. Vamos à questão 5. Questão 5 diz o seguinte: é correto afirmar sobre o trovadorismo que... Letra A. Os poemas são produzidos para serem ensinados? Não, eram para ser cantados, como eu já disse. Eram produzidos para serem cantados. Letra B. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas? Não, elas são críticas. Elas são críticas de forma direta ou de forma indireta. C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico sempre é feminino? Sempre é feminino. Sempre vai ser uma mulher que vai fazer uma produção para o seu amigo, que na verdade é o seu namorado. Então, a letra correta é a letra C. E as outras, né, elas estão erradas, né? As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada? Não. São simples. A de amor que é mais complicada. Letra A. As cantigas de amor são de origem nitidamente popular? Não, não é popular, como eu já falei. Quem produzia essas cantigas eram as pessoas da alta sociedade. Eram os nobres que faziam esse tipo de produção para ser cantado lá nos palácios, para ser apresentado nos palácios, e não na rua, de forma popular, não, tá bom? E vamos à última questão, né, que é a questão 6. Assinale a afirmação falsa sobre as cantigas de escárnio e maldizer. Cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Qual é a afirmação falsa, errada em relação a elas? Diz o seguinte: a principal diferença entre as duas modalidades satíricas está na identificação ou não da pessoa atingida? Não, essa não é a principal característica. A principal característica é a crítica de forma direta ou de forma indireta. É o duplo sentido ou a palavra ser escrita quando não é no sentido duplo. Por exemplo, a cantiga de escárnio, ela é de forma indireta, tá bom? E tem o duplo sentido.
E a de maldizer é de forma direta, ele revela quem é a pessoa que ele está criticando, né? De forma, como é que eu posso dizer? De forma direta, vai usar palavrões. Então, a principal característica não é essa daqui, e sim a forma como essa crítica é feita, de forma direta ou indireta, tá bom? Então, a alternativa falsa é a letra A. E todas as outras estão corretas. Todas as outras estão corretas. Realmente é o que está sendo dito aqui, tá? Que eu não vou ler mais aqui para você, para não me delongar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? As questões direitinho. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês no que for possível, tá? E obrigada aí pela atenção e por você ter assistido esse vídeo, tá bom? Então, um abraço aí para vocês. Tchau, gente. Tchau, pessoal.